boa noite. É mais uma vez, né, uma grande alegria estarmos aqui de volta para o estudo e rogamos a Jesus, né, nas palavras do Divaldo, que eu acho assim fantástico, quando ele diz que Jesus é o amigo incondicional das nossas vidas. E é mesmo, né? Apesar dos nossos tropeços, né, dos nossos desacertos, mas o Mestre está conosco, nos apoiando, nos sustentando, e que ele possa ser essa luz sempre presente em nossas vidas. Bom, a gente saiu há pouco tempo de uma pandemia, e essa pandemia criou uma coisa assim, inusitada. Acho que até que ela acontecesse, ninguém tinha pensado nessa possibilidade de um trabalho remoto, de você fazer reuniões, né, via mídia. Então, isso criou uma nova perspectiva, tanto do ponto de vista do trabalho, né, quanto do ponto de vista da vida cotidiana mesmo. Então, aquela dificuldade que a gente tinha de se reunir com os outros, por conta das restrições, aí a mídia foi fantástica. As reuniões doutrinárias começaram a ser feitas, né, via videoconferência, e isso facilitou bastante. E nós, né, enquanto seres, tudo aquilo que nos facilita, a gente tende a incorporar. E aí acabou a pandemia, tudo volta ao normal, e cadê que o povo aparece, né, na casa espírita? A gente tem uma dificuldade lá em Vitória, mesmo, né? Porque é cômodo, agora, né? Todas as reuniões são gravadas, são postadas no YouTube. Então, você não precisa estar no domingo, às 18 horas, lá com todo mundo. Você sai para onde você quiser, na segunda-feira, na terça, na quarta. Se assiste, entra no canal lá da Casa Espírita, aciona, escolhe o estudo que você quer. Então, lindo e maravilhoso. Até que eu, lendo um livro que eu achei muito interessante, e isso, assim, me mostrou que a facilidade, sem dúvida alguma, que a tecnologia nos trouxe é bastante positiva, mas isso não é um determinante. E aí esse livro trouxe a importância de nós estarmos presentes numa casa espírita. E esse livro, né, ele é Na Seara do Bem, e o subtítulo, Nos Bastidores de uma Reunião Espírita. O médium psicógrafo Luiz Antônio Ferraz e o espírito que ditou o livro, Antônio Carlos Tonini. E aí, qual é a tônica desse livro? É você, ele mostrar os bastidores. Enquanto a gente está aqui presencialmente e tal, como que a espiritualidade está trabalhando numa reunião espírita? Quais as atividades que se desenrolam, né, no outro lado da reunião? E aí, eu achei muito interessante essa no meio do livro, essa parte aqui do irmão Joel, o que que acontece? O Tonini, mais o mentor dele, que é o Cândido, eles vão visitar uma casa espírita. E qual é a tarefa do Tonini? Ele havia desencarnado, ele era um trabalhador da causa espírita, e no desencarne, essa é a primeira vez, né, depois, ele não fala quanto tempo de desencarnado, ele vai visitar uma casa espírita. E aí, qual é a tarefa dele? Aprender como que as coisas funcionam do outro lado. Porque enquanto ele era palestrante, dirigente e tal, ele tinha visão do lado de cá. Agora ele vai ter a visão do lado de lá, de como as coisas se processam. E aí, em dado momento, né, quando eles chegam nessa casa espírita, o Cândido, que é o mentor dele, então apresenta ele ao dirigente da casa espírita, né, o dirigente espiritual, que é o Joel,
E quando o Joel, né, naquela conversação de boas-vindas e tal, aí o Joel fala assim: seja bem-vindo ao nosso campo de realizações, em que o Senhor nos honra com a oportunidade de servir. Eu achei essa frase fantástica, porque assim, muitas vezes a gente, uma casa espírita, como se fosse um, mais um compromisso que a gente insere na nossa vida. E não é. Essa frase me despertou para uma nova perspectiva da casa espírita que eu não estava tendo até o momento. Então, é uma seara, é um local onde a gente vai dar contribuição para Jesus, daquilo que a gente pode partilhar com o outro e do conhecimento que os outros também poderão partilhar conosco. E o estudo do Evangelho vai propiciar que a gente tenha esse entendimento com mais profundidade, de maneira que a gente entenda verdadeiramente o sentido de nós estarmos aqui. Porque quando a gente faz o ESG, a gente estuda, 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 estuda. Ótimo. Aí você daqui a pouco, eu até queria ser como o Divaldo, né, que ele pega, fala cada questão de cor do Livro dos Espíritos, 1119, 1019, e ele sabe assim, né? E aí o que que acontece? A gente estuda, 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 e precisa ter o cuidado de que o estudo não caia numa rotina mecânica, de maneira que você reproduza o conhecimento, mas sem sentir o conhecimento. Por isso que a doutrina espírita, sem o evangelho, é mais um conhecimento. Então, como Paulo falava lá na Carta aos Coríntios, né? Se eu soubesse todas as línguas dos anjos, mas não tivesse amor, eu nada seria. Então, se eu souber também tudo da doutrina espírita, todos os mecanismos, como que funciona a reencarnação, tudo, mas eu não alicerçar esse conhecimento ao evangelho, ele vai ser mais um conhecimento. E não vai ter o seu cunho de produção de modificação de alguém, nem de mim mesmo, porque eu vou dar num conhecimento mecânico. Eu achei muito interessante. E aí, eles conversam e vai se iniciar, então, né, assim, os preparativos para que logo depois aconteça a reunião. E aí, o Joel apresenta ao Toninho, né, uma série de colaboradores, se tem ideia, são várias dezenas de colaboradores espirituais desta casa que são divididos em vários grupos. E cada grupo desse, aí ele denomina, né? Que são médicos, enfermeiros, auxiliares, os mais diversos, técnicos. A gente, né, não, muitas vezes não para pensar que do lado de lá tem tecnologia. Quando a gente olha nosso lar, que André Luiz podia escolher que tecnologia iria utilizar para montar o livro, tinha inclusive sistemas computacionais, mas como ele não estava familiarizado, ele usou mesmo tinta e pena para escrever. Mas aí a gente não se dá conta, muitas vezes, dessa tecnologia que é utilizada do lado de lá. E aí ele diz o seguinte, que esse grupo é dividido em vários, né? E um deles, a vigilância. E aí, por que grupo da vigilância? Aí ele fala que a casa espírita, como sendo, né, esse repositório do Evangelho de Jesus na busca da transformação das pessoas, iluminação das almas, né? Ele sofre, como qualquer agremiação, a interferência de uma série de espíritos. Então, tem espíritos que vêm para serem tratados e tal, já sob coordenação, mas tem muitos grupos de espíritos que são contra a doutrina, ou que eles, muito embrutecidos, eles poderiam avançar contra para desorganizar os trabalhos que seriam feitos ali. Então, esse setor da vigilância, ele utiliza uma série de aparatos de maneira que eles vão impedir um assalto de um grupo
de espíritos desse que possam interferir nos trabalhos ali desenvolvidos. E, inclusive, esse grupo da vigilância também tem dentro deles alguns colaboradores que ficam dentro do salão, porque para no atendimento dos espíritos sofredores que vêm para o aprendizado, eles também vão coordenar esses espíritos de maneira que, numa eventualidade de desequilíbrio de algum deles, eles possam socorrer, né, de forma imediata, de maneira que não interfiram nos trabalhos que vão sendo desenvolvidos ali. Depois, a enfermagem. Aí, esse grupo ele está ligado às fluidificações das águas, são encarregados de colher junto à natureza os fluidos vitais necessários que vão ser utilizados depois, na hora do passe, com as energias ali dos passistas e dos encarnados, as propriedades necessárias que vão ser utilizadas para benefício dos que vão ser utilizados no passe. Inclusive, eles falam que colaboradores e frequentadores da casa que já estão num processo ali de acompanhamento e tal, através desses eflúvios, né, e dessa equipe, é produzido verdadeiras cirurgias. Logicamente, não ali na casa, né? Quando o colaborador, né, o irmão, volta para casa, vai no seu descanso do sono, então essa equipe é deslocada lá da casa espírita, e, lógico, depois de feito toda uma análise das leis de causa e efeito, de merecimento do camarada, né? E aí, dentro de todos esses parâmetros, é feito essas cirurgias. E, logicamente, não é no corpo, né? É uma cirurgia feita no âmbito do perispírito, de maneira que depois de sanado esse problema, já ele é automaticamente sanado no corpo físico. Esclarecimento. Aí esse grupo de esclarecimento ele vai estar ligado aos trabalhos ali desenvolvidos no âmbito da palestra, no âmbito da evangelização infantil, porque estes são os que vão cuidar das interpretações evangélicas. Vão ser os colaboradores que vão auxiliar o palestrante no desenvolvimento do estudo, vão auxiliar muitas vezes na busca de uma lembrança que está ali esquecida no subconsciente do palestrante, mas que vai ser muito pertinente para o estudo desenvolvido. Então, o mentor vai lá e busca isso da mente, né, do palestrante, e aí ele fala, não, sim. Então, é por isso que muitas vezes eu achava que né, a minha memória era extraordinária. Não era nada, era o mentor lá da reunião que ia lá e puxava, mas lógico, né? Tem que haver o preparo, porque senão a gente vai cair igual aquela história do Divaldo. Quando ele tinha 18 anos, foi fazer o primeiro estudo evangélico, aí disse que ele leu uma página do livro que era fantástico, e aí ele foi querer aplicar aquele conhecimento ali na reunião. Chegou na reunião, ele não lembrava da página. E aí apresentaram ele, não, aqui o irmão Divaldo e tal. E aí ele ainda não era espírita, ele só era médium. Aí ele levantou, pois é, pessoal, eu vim aqui para falar a página que eu vi linda do Chico Xavier, só que eu esqueci. Aí ele sentou, aí disse que veio o espírito, né? Chegou perto dele e falou assim, rapaz, como é que se propõe um negócio desse e não se prepara antes? Ó, vou quebrar seu gado aqui e vou fazer o estudo para você. Ah, beleza, aí fez. Fantástico. Aí, Divaldo, no outro dia, chega lá na casa, porque assim, estava passando alguns dias, né, nesse local, e tinha fila que dobrava o quarteirão. E aí ele chegou para o dirigente da casa, nossa, que gente toda é essa que está aqui? Ah, Divaldo,
Você não sabe, não? Palestrante que vai falar para a gente hoje aqui. Ah, é? Nossa Senhora, ele é fantástico. Me diga, e quem é ele? É você, Divaldo. E eu? Pois é, aí vai lá, Divaldo de novo, né? Senta, apresenta, aí Divaldo levanta, olha para a plateia e fala: Pois é, então, ontem eu tinha esquecido e tal, aí veio o espírito e me ajudou na palestra, só que até agora ele não apareceu. Então, aí veio de novo, deu-lhe um puxão de orelha aí mais forte, aí mandou ele procurar o Chico Xavier para ele entrar na doutrina espírita. Então, assim, tem algumas palestras de Paulo que ele conta isso de forma muito jocosa, então, mas são as coisas de início, mas a gente tem que ter um cuidado. Então, o mentor da reunião vai lá e busca as informações necessárias. Muitas vezes, quando acaba o estudo, aí a gente repassa assim, o que deveria ter falado e o que falou. Aí tem coisa que a gente acha que deveria ter dito, mas na hora você esquece, vem uma outra coisa no lugar. Então, tem isso também. A, a comunicação. Aí essa comunicação aqui são grupos, né, que eles têm o papel de fornecer as informações para todos os demais grupos. E tem, inclusive, subgrupos ali que já coordenam trabalhos que são feitos nas regiões umbralinas, com espíritos ali que estão sendo trabalhados para, no momento propício, serem acolhidos. Então, tem esse grupo aqui. E o da comunicação também é o grupo que vai colocar um monte de aparatos e tal, que é muito legal. Ele dá assim algumas informações, né, de alguns equipamentos, mas outros ele deixa passar. E aí que equipamentos são esses? Tem um, eu não vou lembrar o nome agora, mas é um que é tipo um leitor, né? Você passa numa coisa, ele lê e te dá informações ali muito precisas, que a gente vai ver daqui a pouquinho. E essa equipe também da vigilância, né, como eu falei anteriormente, eles são responsáveis pela seleção dos espíritos que vão adentrar a casa espírita para serem trabalhados e auxiliados. E aí tem uma imagem, né, que eles colocam lá, não está no livro, mas é como se a casa espírita tivesse envolta, né, por um halo de energia, e quando inicia mesmo, assim, que os participantes vão já entrar para a casa espírita, os espíritos encarregados da vigilância, eles abrem tipo um portal, e esse portal, assim, ele só permite entrar espíritos com a vibração necessária para serem atendidos. Então, espíritos umbralinos e tal, mesmo sofredores, mas muito agarrados ainda à materialidade, que não têm condição de adentrar a casa espírita, eles são automaticamente barrados. E aí tem até um caso ali que eles contam de um grupo que começou a querer exigir a entrada ali na casa, porque eles queriam o céu que haviam prometido para eles, e eles encarnaram e não viram o céu, muito pelo contrário, só viram o sofrimento. E aí eles exigiam, então, se esse grupo entra, ia desestruturar completamente, né, a palestra e os outros trabalhos que são desenvolvidos. Bom, aí vai iniciar a palestra. Então, ele fala da preparação musical, a mesma que nós tivemos aqui. Aí ele dá um exemplo também, né, de um musicista e toca, pô, essa música que a gente ouviu aqui, é belíssima, é uma música que toca fundo. E ali também o rapaz que estava tocando violão, com todo o sentimento dele voltado para Jesus, ele descreve que do tórax desse rapaz saía assim um jato de energia. Essa energia, junto com a energia que o plano mais alto também mandava simultaneamente, transformava-se tipo em pétalas de flores que caía por toda a assembleia.
E aí aquele que estava imbuído ali, né, com o espírito evangélico na reunião, absorvia e sentia completa mudança da ambiência, ficava tudo tranquilo, calmo, harmonioso. Quantos de nós aqui já não tivemos essa sensação de você chega ali na porta, você está meio assim, aturdido, então você entra, senta, faz uma prece, aí parece que assim, o peso que tinha nos ombros desvanece. E quando você sai depois, parece que você está flutuando. Então, qual é o nosso papel? Manter essa vibração, para que a gente continue flutuando. Mas como a gente ainda não tem essa disciplina, a gente fica flutuando até um pouquinho, né? Mas a gente vai. Uma professora de matemática que eu tive falava que água mole em pedra dura, tanto bate até que fuga, né? Aí depois, ele fala da prece inicial. E quando ele fala da prece, ele diz que o mentor da reunião faz a prece junto com a pessoa que vai fazer a prece, que muitas vezes nem é o palestrante, né? E aí, as energias se unem. E as duas preces recebem imediatamente o retorno do plano mais alto. Logicamente, né? Por misericórdia do nosso Mestre Jesus. E aí os seus prepostos derramam, né, aquela energia salutar também para todo mundo. Você vê, a gente não tem essa percepção, né? Aí depois vem o orador. Aí quando o camarada vai orar, né, ou vai proferir a palavra, né, a palestra, o mentor dele, aí neste caso aqui, era um mentor espiritual do próprio orador, mas muitas vezes é um mentor da casa, né? Então, que imanta o camarada, né, de maneira que aí, como se fosse dar um passe. Aí ele se liga mentalmente ao orador e aí ele já faz uma leitura completa do conhecimento do cara para aquela palestra que vai ser proferida ali com um assunto. E aí ele faz uma análise e vai puxando aquelas informações pertinentes. Ele fala que muitas vezes o orador acaba repetindo as ideias completas que o mentor está junto com ele ali naquela coordenação. É lógico também que o mentor não vai fazer do orador um mero fantoche, né, um reprodutor, mas vai junto com ele trabalhando de maneira que a palestra seja mais profícua possível. Uma vez eu tive um sonho, eu não vou conseguir falar. Depois eu falo. É porque é muito emocionante, esse negócio que me toca muito. Aí, o que acontece? Está lá a palestra, aí está rolando, né? O cara está falando, e a palestra que ele proferiu era sobre a fé e as implicações, né, extraordinárias na vida das pessoas com relação à fé. E aí ele, em determinado momento, ele fala assim que a gente acaba se descuidando no dia a dia e por coisas poucas a gente acaba se desentendendo com pessoas queridas e que a gente nem se apercebe. E aí eles passeando ali no meio, né? O Cicerone, o Tonini, é um rapaz chamado Marcos, que ficou encarregado de mostrar todas essas funcionalidades para ele. Aí chega perto de uma menina que estava assim meia desligada um pouco. Quando o orador fala nessa parte, aí ela lembra. E aí o Marcos fala assim: presta atenção na tela mental que ela vai projetar agora. E aí o Marcos ajuda o Tonini a enxergar. E ela percebe o quê? Que no dia, né, ele percebe que no dia anterior, essa jovem havia se desentendido com uma coisa boba, ele fala, com a mãe. E aí
disse um monte de impropérios, saiu batendo a porta e criou aquela situação bem constrangedora, né? E quando ele toca nesse assunto, ela relembra disso, vê que ela agiu mal e a primeira oportunidade, a primeira coisa que ela pensa é: saindo daqui eu vou lá e vou me retratar com minha mãe. Então ele percebe, né, essas situações que acontecem. Aí um outro é um senhor que ele estava sentado tipo perto da janela e estava perdido, assim, olhando e completamente alheio à palestra. E aí ele olha, e o que que acontece? Esse senhor estava pensando no trabalho dele. Mas não era nada assim extraordinário, alguma coisa pendente que ia dar algum problema. Não, ele estava só pensando no trabalho, queria ter aí no outro dia, uma coisa assim, rotineira, nada extraordinário. E aí ele pergunta: mas por que dessas coisas? Ele fala: porque ele ainda não aprendeu a se vincular ao objetivo daqui. Então, ele fica disperso. É um processo ainda para ele, que vai demorar algum tempo para que ele tenha essa percepção. Aqui, um outro exemplo é de uma senhora que ele observa, assim, saía da mente dela, tipo uma nuvem, sabe, uma nuvem escura, e que ia descendo e em vários locais do corpo, mas especificamente no coração, saía da mente e entrava no coração. E ela, com aquele semblante pesado, e à medida que ela ia ouvindo o que o palestrante ia falando, né, com relação às passagens evangélicas, ela ia tipo que dando uma despertada para aquilo e começava a mudar o padrão mental dela. E aí ele perguntou: por que disso? Porque ela é uma pessoa que é extremamente pessimista, mas se ela fosse um psiquiatra, eles iriam dizer que ela tem um problema de transtorno e iam medicá-la, porque é o quadro que se apresentaria para a medicina normal. O que vai acontecer? Vai acontecer que aqui ela vai mudar o padrão mental, vai, vai sumir essas emanações, o corpo dela vai voltar a ter um certo equilíbrio. Quando ela for para o passe, vai restaurar, só que se ela não manter a condição de equilíbrio mental, vai voltar tudo de novo. Então, é um negócio de mudança de padrão mental que ela precisa fazer. E se ela não mudar, vai ocasionar algo pior, porque vai acabar lesionando vários órgãos do corpo dela. E aí, né, aqui, lógico, não acontece, isso nunca, acho que nunca aconteceu na história desta casa, alguns dormindo ou sonolentos, aquela pescada, né? Você quase cai da cadeira. Aí ele fala: por que que tem gente que dorme, tem gente que fica pescando? Aí ele fala que isso daí é tipo um vício de falta de foco. A gente não aprendeu a objetivar, a prestar atenção de fato. Então, a gente dispersa com muita facilidade. E aí acaba, como a gente não tem a disciplina, né, de estar ali, prestar atenção. É igual quando a gente está estudando. Você começa a estudar, aí você começa com todo gás, aí daqui a pouco vai. Aí você fala: nossa, você olha, meu Deus, esse trem não acaba. Mas é por conta disso, né? E aí ele fala: pô, mas eu já ouvi dizer que tem casos de obsessão, que é por isso que o cara não presta atenção, tá? Não, não vamos generalizar. A maioria é porque a pessoa não tem disciplina mesmo. Mas há situações em que realmente o indivíduo ele está sob influência espiritual, né? Ele está num processo obsessivo. O obsessor dele, por conta, né, de todo esse aparato de vigilância, não consegue adentrar a casa espírita, mas está ligado mentalmente com ele. Então, faz com que ele
adormeça e não internalize aquelas palavras, as situações que são proferidas na palestra, de maneira que não haja nele uma transformação necessária para que o vínculo seja quebrado. E aí ele fala até uma coisa interessante, né? Esse mezanino para a Assembleia Espiritual. Que ele fala, aí o Tonini fala, mas vem cá, e aquela coisa, você está lá na Assembleia, tem aquele monte de espírito que vai assistir a palestra junto, e aí tem gente que fica assim, será que eu vou sentar no colo do espírito ou se o espírito vai sentar no meu colo? Né? Porque tem isso. Então, se for no colo, né? Aí ele fala assim, não, não é assim. Tem tipo um mezanino, tem uma outra tribuna que é feita no plano espiritual. E esses espíritos são acomodados ali. Então, eles estão por cima, né, digamos assim, da plateia. E aí ele fala de uma coisa que me lembrou uma TV de plasma gigantesca, que na hora que eles estavam lá nesse preparo, né, da reunião, e colocaram um monte de equipamentos e tal, aqui, vamos dizer, né, que fosse aqui tem a projeção normal, mas seria uma tela, vamos supor, desse tamanho aqui, que à medida que o palestrante vai tocando em algumas partes evangélicas, por exemplo, nesse aparelho forma a imagem que o palestrante está dizendo. Porque tem espíritos que não têm ainda essa condição de assimilar normalmente, ele precisa ver. Então, várias situações acontecem assim, onde os espíritos vislumbram, né, nesta tela o que a imagem que a mente do palestrante está desenhando enquanto ele está fazendo a palestra, e logicamente, né, com o apoio do mentor. Então, aí, os espíritos, em situações de socorro, conseguem vislumbrar de uma forma muito melhor e entender o processo de uma forma muito melhor ainda. Aí tem o livro de preces, né? Que eu acho que aqui deve ter, lá na comunidade espírita, Esperança também tem. E aqui nessa casa também tem, né? 2 livros onde as pessoas vão lá, colocam o nome encarnado ou desencarnado, as intenções. E aí ele pega um aparelho, esse que agora eu não lembro o nome, e ele passa, ele coloca em cima do livro. E aí aparece o nome de uma pessoa, assim. Quando ele lê o nome daquela pessoa, aquele nome se remete a quem escreveu o nome dele. Agora, por que que apareceu no visor, inclusive, a imagem da pessoa que escreveu o nome? Porque a pessoa escreveu com tanta vontade de que o outro seja assistido, em nome de Jesus. E na hora que estava escrevendo, solicitando a Jesus, aos bons espíritos, que o acolhesse naquele problema que ele estava passando, que o auxiliasse e tal. Então, essa energia impregnada ali foi tão forte que quando ele passou o aparelho, leu o nome, já apareceu a imagem da pessoa que escreveu. Quando eles viram, era uma senhora que estava na plateia. E aí o Marcos, mais o Tonini vão lá, aí o Marcos chega perto da senhora e repete o nome que ela escreveu ali. Quando repete para ela, ela lembra da pessoa, era o filho. E aí o que acontece? O filho estava passando um processo depressivo muito grande, porque a mulher o abandonou para viver aventuras, né, ele diz, e deixou os filhos para que o pai cuidasse. Então, ele estava tendo muita dificuldade com isso, não sabia lidar com essa carga e estava até pensando em um eventual suicídio. E isso, então, propiciou o quê? Que uma equipe da comunicação já fosse designada para ir lá auxiliar, já de imediato, o filho dessa senhora. E isso a gente não
A gente não se apercebe que acontecem essas coisas aqui na casa espírita, a gente nem se dá conta. Então, para a gente ver assim, como é importante, né, a gente estar aqui, não quer dizer que em casa a gente não possa, mas aqui a energia é muito mais favorável, o ambiente é muito mais favorável para que as ajudas aconteçam de forma muito mais rápidas. Aí ele vai lá para, enquanto está lá na palestra, eles vão para a evangelização infantil. Aí chega lá, né? Tem várias salas com várias crianças de várias idades, as professoras lá. E aí tem gente da equipe do esclarecimento, porque está auxiliando as professoras encarnadas, né? A destrincharem o evangelho de maneira que a gurizada consiga entender fácil. E aí ele também observa que até o Marcos fala assim, como é salutar, né, a evangelização infantil, porque vai criando na criança essa predisposição de assimilar cada vez mais o evangelho. E aí ele conta que em determinados casos de crianças, né, que ao longo, chegando na fase adulta, prestes a cometer algo que não deveria, o mentor vai lá no subconsciente dele e puxa as, as informações que lhe foram passadas quando ele era criança, concernente ao Evangelho. E aí ele falou que já teve a oportunidade de que na hora da criatura cometer o delito, ele lembra e muitos desistiram, e outros que não desistiram, mas foi propiciado um mal menor, vamos dizer assim, né? Dentro da atividade que essa criatura ia desenvolver, que ia causar-lhe um mal muito grande, conseguiu-se diminuir bastante, né, o comprometimento dessa criatura com as leis de Deus. Isso, sim, coisas que a gente não imagina que a espiritualidade possa tomar conta disso, né? E aí ele continua observando e vê que há vários espíritos, né, femininos. E aí ele pergunta assim: essas nossas irmãs que estão ali no plano espiritual, elas estão aqui porque vão ser futuras evangelizadoras? Aí ele fala assim: é, algumas sim, mas a maioria das que estão aqui estão em processo de aprendizado, porque foram mães que faliram na sua condição educacional dos filhos, viram as condições que os filhos acometeram na fase adulta, se arrependeram, estão aqui no processo de aprendizado, para que quando elas reencarnarem, possam reassumir esse papel de mãe e não mais negligenciar, né, os seus filhos como anteriormente possa ter a, a condição de modificar a condição que eles estavam. E eu achei assim, um livro que me deu uma visão completamente diferente daquilo que a gente tem, né, usualmente, né, no cotidiano. E aí ele fala, né, que essas são as que estão se preparando para a futura maternidade. Aí, ao fim da palestra pública, ele fala da fluidificação das águas. E aí a equipe de enfermagem que está incumbida. Então, vai pegar aqueles princípios que eles buscavam na natureza, vão fazer todo o processo de junção com os eflúvios do plano espiritual, né? Em algumas situações, utilizar as energias dos fascistas, dos encarnados, e vão fluidificar as águas de maneira que já tem ali cada um vai ter na água aquilo que necessita. E, inclusive, a casa até já faz o acompanhamento de determinados companheiros que estão em processo de modificação de saúde, eles têm o acompanhamento médico e também o acompanhamento da casa espírita. Então,
é como ele já tem um histórico, né, de toda a problemática do colaborador, já é tudo manipulado assim, né, especificamente para cada um. A tarefa do passe. E aqui ele também fala, né? Vai lá, o pessoal vai para o passe, aí tem os passistas, os médicos, espíritos que vão coordenar aquele trabalho do passe, e cada espírito, então, através do passista, vai energizar, né, aqueles companheiros que estão ali no passe. E aí ele observa algumas situações. Da mesma forma, lá da palestra, que tem gente que se dispersa, que não é, fixa no estudo que está sendo feito, ou que dorme, né? Ali também, no passe, acontece a mesma coisa. Aí ele mostra um senhor que está lá pensando numa venda que ele fez. E talvez os dividendos que aquilo vai trazer para ele, não está nem prestando atenção. Então, para ele, lógico, ele vai ter alguma coisa de benefício, mas muito menos do que ele poderia, se ele tivesse, de fato, focado ali naquela situação. Aí ele mostra, em contrapartida, uma moça que, naquele momento de prece, é como se o perispírito dela expandisse, né? Então, a aura dela expande do corpo, e aí ela consegue reter todas as energias que o passista está passando para ela. Então, quando ela volta, ela absorve plenamente toda aquela energia salutar. E quantas vezes, assim, né, a gente entra lá, toma passe, toma água fluidificada e sai meio esbaforido. Então, assim, esse livro, para mim, foi assim, peraí, vamos puxar um pouquinho o freio, né, e vamos analisar as coisas com mais critério. Atendimento fraterno. Aí, neste caso aqui específico, o atendimento fraterno é após o encerramento da reunião, o encerramento do passe. E aí tem um colaborador, que ele é médico, e ele ficou incumbido de receber as pessoas. Aí, depois dessa reunião, quem quer o atendimento fraterno, aí faz uma fila e ele vai lá e atende essas pessoas. E aí ele perguntou como é que pode, né? O Marcos, o Tonini perguntou ao Marcos qual a dinâmica do negócio. Ele falou, não, aqui o nosso Carlos, ele é médico, tá? Desde muito tempo, desde a juventude ele milita no movimento, ele já está mesmo na doutrina espírita há muito tempo. Desde cedo ele acompanha hospitais, faz os atendimentos ao pessoal sofredor, tem as tarefas de caridade da casa externa que ele acompanha. Então, ele já está imbuído de toda essas situações. E tem, aí ele fala a companheira Celestina, que é o espírito encarregado dessa tarefa do atendimento fraterno. E ela utiliza, né, do Carlos para o atendimento aos sofredores. Aí ele fala, vem cá, mas é só gente que tem problema de saúde que vem aqui? Ele falou, não, dos mais variados. Tem gente que tem problema de saúde, tem gente que só vem aqui só para desabafar, porque não tem ninguém para conversar, ninguém dá ouvido, então ele vem aqui e desabafa. E aí ele vai, né, tecendo alguns comentários sobre isso, até que chega uma menina, Célia, bem transtornada. E aí ela fala para o Carlos que ela não sabe a tristeza que ela tem, não sabe de onde vem aquilo, e é uma coisa tão angustiante, que ela fala assim: eu não deveria, mas eu confesso para você que eu já pensei até em suicídio. E aí a Celina vê que o problema dessa menina é um problema de obsessão. E como a casa é protegida, o obsessor dela está lá fora. E
torcendo para que aconteçam as piores coisas, né, com a série. E aí, o que ela faz? Pega o pessoal da comunicação para entrar em contato com o pessoal da vigilância e permitir que este obsessor venha até eles. Aí eles trazem esse obsessor. Chega lá, ele vê a menina, já vai pular em cima dela de tanto ódio que ele tem. E quando ele vê a Celestina, ele para, né? Por conta da diferença de sintonia espiritual ali. E aí ela pergunta qual o problema, por que daquele ódio todo e tal. Aí ele conta a história, né, que eles eram casados, ele e a encarnada, alguns um século atrás, no Nordeste, ele era um rico fazendeiro, amava ela de paixão, e ela era uma mulher que não tinha um compromisso assim tão forte, então abandonou, fugiu com uma outra pessoa e ainda deu um desfalque nele, levou uma soma considerável, e ele se sentiu tão amargurado, tão traído, que ele jurou vingança e queria se encarnar ali de qualquer jeito. E aí, nesse ínterim, assim, o cara, ele teve um colapso, né? Também acontece no plano espiritual, a gente acha que é só aqui. Ele teve aquele colapso nervoso e desmaiou. Aí veio a equipe de socorro, e nisso que desvencilhou, né? Quando o cara desmaiou, deu aquele corte de sintonia deles. Aí a Célia já conseguiu respirar com mais tranquilidade, o Carlos, que estava também sentindo a energia negativa, já melhorou, e aí ela combinou de voltar outras vezes, e aí a própria Celestina já criou um processo de trabalho onde iria trazê-los, ela em sono, e ele várias vezes até que eles conseguissem resolver a pendenga entre os dois. Eu achei muito interessante. Aí acabou tudo, foram para a confraternização. E aí o Marcos, o Tonini perguntou ao Marcos, uma confraternização de espírito? Lógico, cara. Mas se os irmãos encarnados estão ali confraternizando, né, tem as crianças, estão mostrando os pais o que fizeram na aula da evangelização, aquela coisa toda, os companheiros do plano espiritual também estão confraternizando com os seus amigos aqui, com aqueles que estão sendo ajudados, é tudo uma grande família. Aí, beleza. Aí ficava naquela coisa toda, e aí depois foi cada um indo embora, e aí, nesse de finalizar as tarefas, fazer, ele lembra, né? Daqui a pouco vem alguém que começa a trancar tudo, olha as janelas para ver se não tem nada aberto, e vai embora. Aí ele fala, nossa, quantas vezes, né, aconteceu quando eu era encarnado, isso, e aí agora ele tem a visão do lado de cá, só que acabou ali a reunião, mas o trabalho não, porque ali vai acontecer outras reuniões, inclusive com os espíritos que estavam ali na Assembleia, sendo assistido, porque o trabalho continua. E muitos dos médiuns que estavam ali, quando eles entrarem no processo de sono, vão retornar à casa espírita, para que, né, eles contribuam com aqueles trabalhos que vão ser feitos ali. Outros das equipes de comunicação vão pegar os espíritos que estavam em processo de ajuda e que já possam ser recambiados, então vão levar para a colônia espiritual, que a casa é atrelada. Então, assim, o trabalho, você vê que é muito maior do que a gente imagina. Então, já imaginou o tamanho do trabalho que a gente vai ter quando desencarnar? Se a gente acha que a gente trabalha aqui agora, depois é muito mais. Só que é muito mais gratificante, né? E aí tem uma frase, assim, para a gente finalizar, que ele diz assim: templo, hospital, escola, sublime educandário das almas. O centro espírita é a bondade e a misericórdia de Deus
materializadas na Terra em benefício das criaturas. Eu achei lindo, né? Que traduz efetivamente o que é a casa espírita. Quando a gente está doente, a gente vem para cá, é onde a gente estuda o Evangelho, né? Então, é onde a gente é, se abre para a nossa condição de fato de espíritos imortais e com essa jornada de plenitude, né, que teremos à nossa frente. Eu espero que eu tenha sido útil, que Jesus nos abençoe. O sonho, eu acho que agora eu consigo contar. Então, eu sonhei que eu estava lá na comunidade espírita Esperança, e a gente estava no estudo, né, lá na casa. E um colega que é muito caro a mim, ele já tinha desencarnado já há alguns anos, e eu me lembro que saímos, né? E na frente da porta tem uma árvore. Então eu fiquei do lado de cá e ele ficou do outro lado. E aí veio um monte de gente. Eu sabia que ele já estava desencarnado, né? Então eu sabia que ele era espírito. E aí veio uma senhora, cumprimentou. Aí eu, ela está te vendo? Sim, está me vendo. Então, beleza. Aí, lógico, né, não podia deixar passar batida a oportunidade. Falei, pois é, você sabe que de vez em quando o pessoal vem aqui e me chama para fazer estudo aqui na casa. Será que você podia me ajudar quando eu viesse? Aí ele virou para mim e falou assim, mas eu acho que isso, assim, explana bastante, né? Como que a gente é ajudado pelo plano espiritual e nem se dá conta. Obrigado pela atenção. E eu espero que realmente eu tenha sido útil. Que Jesus os abençoe.